E você falou que é de Brasília. Isso, eu sou Nasceu e cresceu lá. nascida e criada em E como é que foi Brasília. a sua infância lá em Brasília? Fala um pouco pra gente aí. Bom, a minha infância lá em Brasília foi, assim, um pouco complicada, né? Porque desde o ventre da minha mãe, quando a minha mãe engravidou, a minha mãe engravidou de uma pessoa que não queria, né, a gravidez, pediu que a minha mãe abortasse, minha mãe não quis abortar, não quis fazer esse aborto, então ela resolveu me criar só. Meu pai era usuário de droga, ele vivia preso, eu nem conheci meu pai, eu vim conhecer meu pai, eu tinha 14 anos, por uma foto. Aí ele faleceu, morreu, preso mesmo, na cadeia lá onde ele estava. E aí eu nasci com uma deficiência no olho. Eu tenho uma deficiência chamada ceratocone. Muita gente conhece, outras não. Eu não Então, Eu conheço. também não é conheço. uma deficiência que dá na córnea. Eu operei do olho, ainda estou operada, tenho 10 pontos no meu olho ainda, estou fazendo tratamento. E desse outro eu perdi a visão por conta do ceratocone. Mas eu Ah, faço então, tratamento aqui em Barreiras, lá na clínica da doutora Nara. Eu faço no acompanhamento. caso, esse você não Eu tem não a enxergo visão. dele, não. Não O tem a visão. ceratocone, Só ele dele. é avançado. Aí meio e volta eu dou uma sumidinha das redes sociais por conta dessa minha deficiência. Porque é bem complicado. Só quem tem Você é uma ceratocone. mulher guerreira, viu, velho? Isso Você é uma mesmo. mulher guerreira, viu? Só quem tem ceratocone é que sabe o que eu estou falando. É bem complicado. Eu uso 5 colírios por dia. E aí tem dias que eu tô bem, assim, devido à medicação que eu tomo. Tem dias que meu olho tá muito inchado. E aí eu dou uma sumida das redes sociais devido, né? Aí eu tenho que fazer tratamento, tenho que tirar meus pontos. Graças a Deus, eu tenho uma doutora Nara aqui em Barreiras que faz esse trabalho incrível nos meus olhinhos aqui, porque se não fosse ela, nem sei o que É. seria de mim. Com E é isso, gente. E aí a minha infância foi dessa forma, e minha mãe cuidou de mim. Eu tenho mais 3 irmãos, eu sou a mais velha. Eu tenho uma irmã que mora aqui em Barreiras, que trabalha comigo, a Gleice. Aí eu tenho um irmão que mora no Maranhão e tenho uma irmã que mora em Brasília. E eu sou a mais velha. E a É, minha infância foi bem assim, bem complicada. e você acha que essa. Mas nada disso me fez eu. impediu de Não impediu, você. eu não me fiz de vítima devido a essa Pelo minha. contrário, eu acho que te deu força pra ser É, quem você porque é tem hoje, muita né? gente que, tipo, se vitimiza, né? É. Devido. Coloca a culpa nos problemas. Porque eu poderia ter me vitimado, né? Falar, eu sou uma coitada, porque o meu pai era usuário de droga, porque eu sou deficiente visual. Não, eu não, nada disso mudou na minha vida. Graças a Deus eu não tenho nenhum problema psicológico, não tenho nenhum problema com isso. E não sou vítima, eu acho que quem é vítima realmente são pessoas que estão no hospital, internada, É, que que está não. dependente de alguém ali que sabe que não vai Isso. voltar É, mais para casa. Eu, graças a Deus, independente de eu enxergar com um olho só, mas eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu pois tenho é. saúde, eu tô forte, eu tenho um trabalho. Então eu não sou vítima, eu, Acho, graças a Deus, eu sou bem forte, viu? acho que a Eu gente acho tem que. que parar. Perdão. Pode falar. Acho que a gente tem que parar mais de reclamar, né? E Isso, porque agradecer. é o que eu costumo dizer. Todo mundo tem problema. Tem pessoas que têm problemas a mais e tem Problemas pessoas a que têm menos. problemas a menos. Então a gente tem que usar dos nossos problemas para você sair dela. E se não fosse os problemas, o que seria da gente? Imagine eu sem problema, Deus me livre. Eu sem os É, meus problemas. É, quem não Porque quer. sem os meus problemas a gente não chega em lugar nenhum. é A verdade. Realmente. gente não vai ter visão para enxergar, a gente não vai ter como focar em coisas melhores, entendeu? Então são os nossos problemas Que dá que força faz pra a gente crescer. evoluir, que faz a gente sair dessa, né? Eu Que também faz acho, a gente também uma acho isso. pessoa melhor. O meu irmão, ele também perdeu uma visão. É, qual lado? Eu acho que é desse lado, é porque eu não lembro não. Enfim, foi um acontecido, uma tentativa que tentaram assaltar ele acabou reagindo e ele levou um tiro na cabeça. A bala entrou aqui, desceu e cortou a córnea do olho dele. No começo a gente achou que, né, poxa, ele ia entrar super mega em desespero, porque imagina você viver seus 17, 18 anos, acho que na época, né, você ali com seu olho e tal, tal, tal. E a gente já tava preparado já pra. Nossa, hoje ele não. É, Melhor. no começo também, quando eu comecei a fazer tratamento, os médicos queriam que eu fizesse terapia, porque
acompanhamento psicológico, porque por mais. É porque é difícil. Imagine você É difícil, nascer né? enxergando Nascer. e você ir perdendo a visão. Porque é isso que É acontece difícil com o entender, né? ceratocone. Vai perdendo aos poucos, É uma né? deficiência que dá na córnea, ele tem tratamento hoje, mas não tem cura, né? Inclusive, o grupo aí do ceratocone vem lutando muito tempo já, né? Para as pessoas, né, olharem mais para quem tem ceratocone, porque não é fácil ter ceratocone hoje no Brasil, é bem complicado. Hoje, para você marcar uma consulta no, no sistema público para uma pessoa que tem ceratocone, demora muito, porque o ceratocone, ele é assim, eu tô boa aqui hoje, mas amanhã eu não posso estar. Por exemplo, eu tô com 10 pontos no olho ainda, e os meus pontos, eles pode sair a qualquer momento. Vamos supor que ele quer sair hoje, aí ele fica parecendo que tem tipo areia assim no olho, fica Ai, incomodando. Ana. Aí, se eu for marcar uma consulta no SUS para tirar esse ponto, vai demorar muito. Então, eu tenho que marcar essa consulta, que cada consulta de urgência, ela custa R$ 300 à vista. Só a consulta. Só a consulta. Aí você vai lá, consulta, ela tira o ponto, coloca anestesia. Aí você vai para casa e tem a medicação que você precisa tomar para o ceratocone, né? Você precisa dos colírios, tem casos que precisa de pomada, depois tem que fazer tomografia, tem que fazer os exames adequados, né? Para ver se tá Nossa. tudo bem. É bem complicado hoje ter ceratocone. Eu nem sabia que existia isso. Você não É uma fala, deficiência que dá na córnea. Eu já nasci assim. O ceratocone é a genética que decide, né? Se você vai nascer assim ou não. Assim foram os médicos que me explicaram. Se eu tiver errado, me desculpe. Eu já nasci com essa deficiência, entendeu? Sim, Só sim. que eu só vim descobrir na escola. Então eu faço até um alerta. Eu descobri porque meu olho coçava muito. Então tem pessoas que têm o ceratocone e nem que nem imagina que tem, porque ela começa com a coceira. Esse olho aqui eu perdi a visão justamente por conta disso. Porque eu cocei muito, eu comecei a coçar ele. E aí o médico disse que não era pra mim ter feito isso, era pra mim ter ido no médico, no oftalmologista logo. Aí eu fiquei coçando e ficou tipo parecendo que tinha um cisco, tinha caído um cisco dentro. E eu fiquei tentando tirar esse cisco e nada de sair. E fiquei. Aí no outro dia, quando eu fui, tinha rasgado a retina do meu olho. Nossa, cara. E aí hoje eu enxergo como se eu estivesse num churrasco. Se eu tampar esse olho, é como se eu estivesse num churrasco e tivesse tudo É embaçado. tudo fumaçado. Não enxergo com ele de jeito nenhum. Só enxergo com esse, mas com esse aqui eu enxergo tudo. Quando eu chego assim, o cliente fala, nossa, tô vendo ali. Minha irmã fala, bicho, Ave Maria, a bicha é cega e ainda tá enxergando aqui. A minha irmã fala isso. A menina, Ave Maria, a menina é cega e ainda enxerga coisas. Mas meu irmão... Mas com esse olho aqui, minha filha, eu enxergo tudo. Meu irmão também, meu irmão, por causa que ele tem um olho, Ele eu acho fez, que ele meio... fez terapia, seu irmão? Não, ele não que ele se acostumou de um jeito que ele nem liga. Ele nem liga pra eu não isso. me- Ele Assim, eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, algumas curiosidades assim bem, eu não consigo pegar ônibus sozinha, hoje não, hoje eu sou antigamente eu sofria muito, né? Minha família, minha mãe principalmente sofreu muito na minha infância por conta dessa deficiência minha, porque ela tinha que trabalhar e eu tinha que ir para a escola e não tinha quem me acompanhasse. Aí ela me deixava no ponto de ônibus e falava assim: "Ó, minha filha, você fica aqui e você vai perguntando para as pessoas se o ônibus para me falar, né, se o ônibus passava". E aí eu tinha vergonha, eu ficava em pé lá e aí passava um tempo eu ligava para minha mãe, eu falava: "Mãe, o ônibus não passou". Não é que o ônibus não passou, é porque eu não enxergava e eu tinha vergonha de perguntar. E aí, antigamente, tinha uma carteirinha assim, né, bem grandona que eles davam pra gente, pra quem tinha deficiência. E aí eu passava aquela carteirinha, mostrava assim, e as pessoas, Ave Maria, esse povo jovem fica com falcatrua. Vixe, Bem eu tenho uma assim. raiva Aí Nem a sabe o minha que tá mãe, acontecendo, né? minha mãe falava assim: "Ô, minha filha, ela não tá com falcatrua não, minha filha tem deficiência mesmo". Aí ia explicar, tinha que tirar Moço, lá o do médico da bolsa pra não tem que mostrar pras explicar nada pra pessoas ninguém, não. que eu não, Os que povo eu aí não tem tava que... ali por falcatrua, que eu tava ali realmente porque eu tenho ceratocone. Olha bem assim pra você, assim, mas Desse cadê a jeito. deficiência? Aí ficava procurando a deficiência. Aí Moço, minha povo mãe ia aí. explicar O tal do ser humano é ruim, né? Isso é que doido. eu tava ali porque eu tinha ceratocone, então eu tinha o direito daquele passe, né? Do passe. Aí eu fui crescendo. Por exemplo, eu não sabia andar de bicicleta. Eu estudava numa escola adaptada, né? Lá em Brasília. E aí, a primeira vez que eu fiz a minha cirurgia, que eu voltei para a escola tava clara e tinha uma árvore, né? Aí eu fui e falei para minha professora, eu falei, nossa, como que tá claro, né?
Aí ela falou, Jeane, que sempre teve luz, aquela árvore sempre teve ali. Só que eu não via, Não via, porque eu não enxergava. Entendeu? E aí hoje eu aprendi a andar de bicicleta, já grande. Foi uma felicidade. Meu esposo me ensinou a andar de bicicleta. Nunca é tarde pra gente Que Meu massa, aprender esposo alguma me ensinou a coisa. andar de bicicleta recentemente. Eu aprendi a andar de bicicleta, que eu não sabia, porque eu não enxergava, né? E comecei a fazer coisas que eu não fazia. Por exemplo, hoje salto eu ainda não uso muito, porque eu como eu não enxergo, né, eu não consigo calçar salto. Então, ninguém nunca vai me ver de salto, sempre de sandália baixa. E quando eu uso salto, o meu esposo, ele sempre tá em mim, porque eu não consigo no escuro. Por exemplo, no escuro, embalado, alguma coisa que eu for, noite. não consigo, né? Então eu sempre tô de sandália baixa ou de tênis. Então por esse motivo eu não calço sapato, porque eu não salto alto, né? Que eu não enxergo muito bem. Nossa, Mas que, não tem que nenhum história de problema vida, viu, não. velho? É só Não, algumas superaçõezinhas, né? com Que a gente certeza. tem na vida. Rapaz, agora o pessoal é muito maldoso, né, cara? É, Fica ao mas ponto de ficar eu passei procurando muito por deficiência isso na... com a minha mãe. Procura, é o muito Passei pessoal. muito mesmo. Minha mãe chegava a chorar, porque a gente precisava ir fazer tratamento, né? Eu precisava fazer tratamento, porque o ceratoconista, ele precisa fazer tratamento diariamente. Então, eu precisava fazer meu tratamento, principalmente depois da cirurgia. Você tem que ficar trocando os curativos. E aí, o pessoal achava que eu tava com falcatrua. E minha mãe falava, não, ela não tá com falcatrua, não. É porque realmente minha filha, ela tem um problema no olho. Então, por esse motivo, ela tá usando esse passe aqui. Mas não é falcatrua, não. Aí tinha que tirar, né? Moço, E isso mostrar aí eu não explico o laudo direitinho assim, médico. não. Até com o autismo, muitas Isso, vezes e não acontece só o o autismo. ceratoconista Não é só sofre, não, né? sofre É. não. Todas as pessoas que têm deficiência hoje no Brasil é bem complicado, né? Muitas das pessoas não respeitam quem sofre deficiência hoje, principalmente com vagas, né? Em É fila, em verdade. banco, Uhum. em hospital, em lugar nenhum as pessoas não respeitam. Eu já vi um caso da moça ter autismo, ela conseguiu uma vaga num supermercado, daqueles grandão, e aí uma pessoa falou assim, uai, por que que você tá numa vaga de um, que eles falam especial, né, no Isso. caso. Aí ela Uhum. falou, não, porque eu tenho autismo, mas você não parece ter nada, não. Sim, gente, ninguém Eu sabe. já escutei Tem muito que andar com a isso. plaquinha aqui agora, Anda é. com uma plaquinha que é. Pô, o Ah, pessoal é você muito nem maldoso. parece, tipo assim, você nem precisa É. dessa vaga. É o direito dela, ela Então, tá no quer direito dizer, dela a de gente ter tem que aquela vaga escrever na dela. testa que tem alguma Pô, isso deficiência, é muito né? maldoso da parte das pessoas, né, velho? Se a pessoa tá ali com a plaquinha na mão de deficiência, pô, você já nem pergunta, né? Nem... Hoje não, hoje a tecnologia está bem avançada, então hoje para o deficiente, tanto visual ou qualquer outra deficiência, já tem aquela carteirinha, o passe magnético, então hoje você não precisa mais ficar sentado no banco da frente do ônibus, hoje você já pode passar roleta, porque hoje a gente já tem esse direito, né? Eles já dão... Eles dão essa carteirinha para você poder passar na roleta lá na catraquinha, né? Ele é digital hoje, então muita coisa mudou, né? A Graças a tecnologia Deus, né? tá Que tema... evoluindo, né? Que tema bacana que a gente abordou aqui, porque desde a minha época que eu frequentava, que eu ia pra escola, menino, Uhum. e já era meio dificuldade, assim, que eu tinha uns amigos com deficiência, já sofria muito naquela época e hoje, questão da tecnologia, eu acredito que deu uma ajudada, né? Mas É. não na população, acho que a população ainda fica vendo... Por exemplo, mesmo na clínica que eu faço tratamento, antigamente eu tinha que ir para Brasília, hoje não. Hoje eu consigo tudo assim que eu preciso de suporte ao meu tratamento de ceratocone, eu encontro lá na clínica da doutora Nara. Eu consigo, acho tudo lá. Que E os massa. meus medicamentos também. Só tem um medicamento que eu uso que tem que ser pedido fora, mas todos os outros meus medicamentos eu encontro hoje aqui em Barreiras. Bem tranquilo mesmo o meu os- tratamento. E os pontos que você falou, tá por dentro? Os pontos, ele é dentro, não tem essa bolinha branca, essa bolinha no nosso olho? Sim, sim. Ele é em volta, os pontos, aí quando começa, parece que tem areia assim no olho, começa a coçar, eu já sei que é os pontos. Nossa. Aí eu vou, ela coloca anestesia no olho, no meu olho, aí coloca um aparelho assim dentro do meu olho pra ele abrir bem, coloca uma luz e futuca com a agulha e depois puxa com a pinça. Ave Maria. Nossa, Não sente dói, agonia, porque não tá dói. anestesiado. Mas você sente Mas agonia, não? Um medo, assim? É dela com a bem agulha? complicado. E esses pontos demoram muito pra sair ou ele é Tem uns permanente? pontos que ele fica pro resto da vida e tem uns pontos que vai tirando conforme a necessidade. Toda vez que tiver irritado, que tiver como se fosse uma areiazinha, é porque tem algum ponto solto. Aí eu vou lá, ela faz esse procedimento. É bem dolorido, não é fácil. Por exemplo,
ela tem 10 pontos. Se cada ponto desse for sair numa data diferente, ela tem que pagar R$ 300 por cada Por tirar exemplo, cada ponto se eu desse. paguei R$ 300 hoje, aí tira até 2 pontos. Aí eu tenho um retorno, ela vai marcar o retorno que eu não vou pagar, mas a próxima consulta eu vou pagar mais R$ 300. Mais R$ 300. E fora a medicação, que ele não dá, porque esse tratamento ele só faz particular. O retorno é tipo. O retorno, vamos supor, pra para ver ver como é que foi. como ficou. Aí, é como se você tivesse tirado um ponto do dente. Você tira o ponto O, ela coloca a anestesia, você não sente, mas depois que passa a anestesia, fica tipo latejando um pouco. Aí ela passa a medicação, eu tenho minha medicação e aí fica tudo certo, fica tudo bem.